Como eu cheguei no desenho humano? E o que é isso? Bom, só para dar a introdução aqui, não, eu não cheguei no desenho humano quando a minha vida estava perfeita, quando estava tudo certo. Pelo contrário, eu cheguei no desenho humano quando eu tinha feito tudo certo, mas nada parecia funcionar. Mas antes de chegar na minha história com o desenho humano, esse vídeo aqui é para falar para vocês o que é o desenho humano. Ele não é um sistema de crenças, não é espiritual, ele não é, você não precisa acreditar nele para que ele funcione, não tem a ver com isso. Ele é um sistema de funcionamento mecânico, né? É uma engenharia de vida. Como nós fomos desenhadas, né? Como é o nosso design? Porque, na verdade, também existe uma grande questão com tradução, né, de idiomas e tal. E design, existem infinitas traduções. E, curiosamente, estudando um curso de História do Design relacionado a interiores, né, que eu fiz na PUC, né, PUC-RS Online, a professora Lígia Facione, ela faz uma análise muito interessante que eu quis trazer aqui, com relação a design. O que significa design? E aí, ela coloca como um tripé, né? Tripé, que é o que faz algo, né? O mínimo para uma estrutura ficar em pé, para uma estrutura ter ali, né, a firmeza para se manter em pé, é um tripé. Fala sobre que precisa de um projeto, né? O design é um projeto, para que algo seja reproduzido, né, de alguma forma, em escala, mas não necessariamente que vai ser idêntico um ao outro. Também precisa de um conceito, e o conceito é o quê? É de onde aquilo nasce, é para que aquilo nasce, né? É a sua função. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, né? Para que serve aquilo? O que foi pensado quando aquela cadeira foi feita, quando aquela mesa foi feita? É uma mesa de jantar? Né? Qual é o ambiente que aquela mesa vai ficar? Então, eu ainda estou só no conceito de design, tá? E também, o terceiro tripé é a parte estética, né? É a parte... E estética aqui não é essa de harmonização facial, de, né, lente no dente, unha na unha, cílio no cílio. Não, na verdade, a estética, ela está mais relacionada a como algo se relaciona com os nossos sentidos humanos. Por exemplo, até você abrir um saquinho de chips, de batata chips, sabe? Ruffles, né? Seja lá qual for, aquele barulho que você ouve quando você está abrindo, ele é estudado. E aquele barulho, ele reflete em como você, como eu, percebemos se aquela batata tá com a crocância, sabe? Ou não. Então, esse tripé de projeto, conceito e estética, para mim, fez muito sentido com relação à palavra design. Então, para mim, o design humano, ele não é só um desenho, sabe? Ele é muito mais do que um desenho. Ele envolve muitas coisas, né? E eu tô me aprofundando nisso há mais ou menos 2 anos e não pede para que você acredite nele, não pede para que a gente tenha fé nele, ele pede só para que experiencie, tenha as provas por si mesmo, né? Usando ali o seu próprio corpo como uma ferramenta de experimentação para ir a lugares corretos para a gente e com pessoas que são corretas para a gente, para a nossa geometria. E aí, ele mostra como a nossa energia realmente funciona. Mas antes do condicionamento. Antes, por exemplo, da gente chegar num ambiente, por exemplo, que tenha tocando uma música, e a gente comece a dançar aquela música. Né? Porque todos nós temos uma forma que a gente já vem programado no mundo, já vem com esse design, já vem com essas estruturas internas,
no nosso corpo, na nossa matéria. Isso é genético, é biológico. Então, quando a gente nasce, só que a gente nasce dentro de um mundo, dentro de uma sociedade, dentro de uma família que já tem as próprias crenças, que já vai em uma determinada igreja, que já segue alguns padrões, que já segue uma religião, né? Por exemplo, aqui é uma cidade, a cidade onde eu moro, por exemplo, ela tem um aniversário anual, né? Que nesse dia é feriado. Então, a gente já vem numa estrutura já programada. E até hoje, a gente se adapta a essa programação. A gente se molda, né, principalmente de acordo com o que é aberto no nosso desenho humano, né, no que não é colorido, no que a gente, entre aspas, não tem naturalmente, a programação que já existe, né? E tem uma série de questões, né, que acabam trazendo para a gente crenças que trazem, né, por exemplo, o marketing. Hoje em dia que fala que todo mundo pode tudo, que todo mundo pode vender tudo, que todo mundo pode fazer um curso online e vender, todo mundo... Mas, na verdade, não é assim que funciona. Porque algumas pessoas, elas estão aqui para divulgar coisas. Mas o mundo está tão homogeneizado, é como se a gente estivesse vestindo a mesma roupa, todo mundo, sabe? E que isso tá chegando num nível, tá chegando agora, num gargalo, que muita coisa não tá funcionando, né? E aí a gente fica perdido. Mas por que a gente fica perdido? Exatamente porque a gente não entende, não compreende e não tem essa consciência da nossa mecânica, do que é bom pra gente. Não necessariamente do que a nossa cabeça percebe que é bom pra gente. No começo, pode ser um pouco confuso, pode ser um pouco complicado. Mas, por exemplo, eu me formei em engenharia civil. A minha cabeça, ela é muito lógica, ela é muito racional. E eu preciso muito tomar cuidado, porque, às vezes, existem pessoas que me dizem o seguinte: se você ficar só na sua casa, se você não sair por aí, não for num restaurante, não for sair para balada, se você não sair, como é que você vai encontrar alguém como parceiro de vida, como um namorado, como amigos, enfim, seja lá o que for. Porém, eu tenho no meu design, no meu desenho, questões que o meu ambiente, o ambiente do meu corpo é um ambiente, caverna, é ficar aqui, eu sou uma eremita e sou linha 6, né? Então eu fico em cima do telhado, olhando as coisas, olhando o que aconteceu. Até os 30 anos, né? Como isso é específico para mim, até os 30 anos foi tiro, porrada e bomba. Né? Eu me casei, eu estudei, eu me entreguei pra vida, eu fui, corri atrás e não sei o quê. Só que eu não fui desenhada para isso. Só que isso já estava na minha programação, porque até os 30 anos era isso que ia acontecer na minha vida. A gente já vem com uma programação. E não é porque a gente é diferente dos outros seres, por exemplo, das plantas, né, que a gente pensa, que a gente tem uma consciência pensante, que essa consciência pensante vai levar a gente para os melhores lugares para a gente. Porque a gente já é desenhado para alguma coisa. Só que isso também está recente, esse conhecimento veio recente para o planeta. E quando eu me senti tão perdida, e esse conhecimento veio para mim, né, porque o desenho humano, na verdade, não é para todo mundo. Né, não é para milhões de pessoas, não é que nem a Virgínia lá, né, a influenciadora que tem lá, sei lá quantos milhões de pessoas seguindo ela, não. É para os escolhidos realmente. E tem mudado a minha vida. Seguir o desenho, né, não dar ouvidos para as pessoas que às vezes querem mudar o meu comportamento e me criticam por conta disso. Mas sou eu, essa sou eu. Essa sou eu. E é aquela coisa, não é aquela coisa, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, num sentido ruim da coisa.
Você só precisa perceber onde o seu corpo onde são os ambientes, na verdade, para o seu corpo. Onde é correto para o seu corpo estar. E não que a sua cabeça fica dizendo. E também, eu também não vou ficar aqui, né, para sempre, fechada em casa, na minha caverna e só em cima do telhado. Não. Eu vivo também, eu vou no mercado, mas se eu estou com vontade, se eu sinto que aquilo é correto para mim, e sinto onde? Na cabeça? Não, eu sinto no corpo. Se eu sinto a ressonância, porque essa é a minha autoridade, é a minha forma de perceber onde é correto para mim ou não. Quais são também as pessoas que são corretas para mim ou não. E não o que a minha cabeça me diz. A minha cabeça me diz um monte de coisas. E até 2 anos e meio atrás, era só a minha cabeça que decidia para mim. Hoje já não mais. Só que é um desafio, porque quando você começa a ir para essa autoridade, para essa estratégia de vida, e estratégia bem entre aspas, né? Quando você começa a ir para o seu lugar, porque é como se fosse um cinema. Né, hoje em dia, né, pelo menos aqui na minha cidade, você compra o ingresso para o cinema e você compra já a cadeira. Você vai sentar lá na fileira tal, número tal, a sua poltrona. E você senta ali. E ali você vai, ali é o seu lugar. E a gente também tem um lugar, né? O desenho humano veio para mostrar isso, para mostrar que a gente tem o nosso lugar. Só que entra em atrito, porque é o seguinte, a gente tá num mundo que toca uma música, né, que fala que para você ter sucesso, ou melhor, ter sucesso é ter dinheiro, e aqui eu não tô criticando o dinheiro, porque realmente o dinheiro paga os boletos, o dinheiro nos possibilita a ir para o convênio, né, a pagar um convênio médico, a pagar uma internet, né, a pagar aqui, eu tô gravando do meu telefone, a pagar o telefone, é o dinheiro que me proporciona isso. E isso é maravilhoso. Só que, quando a nossa cabeça nos leva com somente esse objetivo, as coisas desandam, o nosso corpo sofre. Sabe aquela coisa de que quando a mente não pensa, o corpo padece? Só que a gente precisa colocar a mente no lugar dela, né? O Ra, ele fez uma analogia com o carro, que a nossa mente, a nossa personalidade, precisa ir no banco de trás do carro, só observando. E o corpo, que tem autoridade, né, tem vários tipos aí, né, a gente precisa ver cada tipo e tudo mais, que eu tô estudando isso agora, que tô percebendo isso claramente agora, a gente precisa colocar essa cabeça, essa mente no banco de trás e deixar o nosso monopolo magnético, que é o nosso coração, perceber e sentir no corpo, para ver onde é para nós e onde não é para nós. E isso é muito sutil, é muito delicado. É uma experiência, é uma vivência. Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez, não vai ser na terceira vez que vai dar certo. E tá tudo bem, porque é experiência, experimentando. E não é, o desenho humano, ele não diz quem você deve ser. Ah, então agora você tem que ter lá um Instagram, né, marketing, bonito, para que você se mostre uma pessoa interessante, para que aí você atraia um homem de valor, né? Tá. Será? Você deve ser? Ah, mas aí a foto tem que ser de um jeito. Claro que a imagem tem, né? Eu não tô aqui depois de fazer uma faxina em casa. Eu me maquiei, eu coloquei aqui uma roupa, eu tô aqui bonitinha, minha unha tá feita, né? Enfim. Mas não é isso que vai definir as coisas importantes da nossa vida. Não é isso que vai, sabe, fazer com que a nossa vida flua de verdade. E o desenho humano, ele não tá aqui pra gente fazer nada. Ele tá aqui pra gente ser quem a gente realmente é. É como se fosse a chave,
sabe? Quando a gente tem a chave de uma porta que abre, e aí você começa a perceber, isso te traz uma paz. Se você for uma manifestadora, isso te traz sucesso se você for uma projetora, isso te traz satisfação se você é uma geradora, e isso te traz as surpresas da vida se você é uma refletora. Essa questão da gente ficar buscando sempre felicidade, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu não posso ser triste, eu não posso ficar melancólica, isso é tudo emoções, e quem tem as ondas emocionais vai passar por isso. Eu fiz o desenho de uma amiga agora e eu falei pra ela, olha, esse turbilhão de emoções que você sente, você vai sentir a vida toda. Essa questão de investigar as coisas, de olhar, de perceber, é quem você é. Porque ela alinha 1-3. Então, é o investigador. É aquele que vai estudar, que vai procurar. E cada combinação do desenho humano dá um ser único. E isso é fascinante. E eu também falei para ela o seguinte, olha, você é a linha 3. Eu sou linha 6. Até os 30 anos, a linha 6, eu no caso, tenho um sistema linha 3, que é o seguinte, erro e acerto. Eu vou fazer as coisas pela experiência. Para mim, o reconhecimento é super importante. A pessoa me reconhece, a pessoa faz um convite. E aí que eu entro na vida da pessoa, sendo uma projetora, e na intimidade da pessoa. Porque eu sou desenhada para isso. E eu sou desenhada para levar as pessoas com um planejamento para que elas saiam das suas crises emocionais. E quando eu descobri isso, foi assim, sabe, no corpo? Agora eu entendi por que eu passei por tudo que eu passei, porque tinha um propósito, sempre tem um propósito, só que antes do desenho humano, eu sempre acreditei nisso, né? Deus sabe o que faz, esse tipo de coisa, assim, porque, né, a gente aprende isso na nossa vida. Eu aprendi muito isso, que Deus sabe o que faz, né? Tudo é livramento, né, e tal, não sei o quê. Até um pneu de um carro, por exemplo, que de repente fura, né? Quando você estava indo para algum lugar, é um livramento para que você não, sei lá, tivesse um acidente maior na pista, por exemplo. Enfim. Só que quando eu descubro isso através do desenho, eu não sei explicar o que acontece, mas o meu corpo sentiu, sabe? Eu não foi só na cabeça, Deus no comando na cabeça, foi o meu corpo, é o meu corpo, está sendo o meu corpo. E então você tem essa chave para você, sabe? É entregue essa chave e aí você vai assimilando, você vai se colocando nos lugares corretos, com as pessoas que são corretas para você, né? Não o Brad Pitt, né? Que nem a mulher lá que foi buscar o Brad Pitt no aeroporto, né? Enfim, mas esse é um mapa do corpo, da consciência do corpo, porque o nosso corpo ele já tem consciência. O nosso corpo sabe o que é melhor para nós. Só que a nossa cabeça fica relutante, fica falando que não, porque a estratégia do marketing hoje, você precisa colocar dor e desejo. E o guarda-chuva das dores, você precisa falar isso, aquilo e aquilo outro, porque aí você toca na dor, você toca nisso, você toca naquilo. E isso vai funcionar para algumas pessoas, mas não para todas. Não é para todo mundo. E como é que a gente vê o que é pra gente? Através do nosso desenho. E quando eu cheguei no desenho humano, né, foi depois de ter feito muita coisa, foi depois de ter feito muito curso de marca pessoal, curso de marketing, né, estratégia, curso assim, sabe, de coisas que realmente despertam o desejo na gente, né, e eu venho fazendo esses cursos há muito tempo. Só que algumas coisas começaram a não dar mais certo. Né? E aí eu pensei, poxa, eu não tô procrastinando, eu não tô me recusando a fazer as coisas que são
propostas. Eu tô me entregando para isso. Só que às vezes também o meu corpo não ia, sabe? O meu corpo não funcionava para fazer aquilo. E aí a minha cabeça ficava, poxa, mas o que tá acontecendo, né? E foi aí que, quando eu percebi que não era essa falta, que eu tive um convite, inclusive, né? Entrou na minha vida de uma forma correta, porque eu, como uma projetora, eu preciso ser convidada, né? Alguém precisa me fazer um convite. E aí, uma amiga, né, falou assim, olha, você tá procurando coisa de negócios e tal, né? Você tá querendo ser quem você é no teu negócio aí, como terapeuta? Eu senti de te mandar esse contato aqui dessa pessoa. Dá uma olhadinha nas coisas dela, nas coisas que ela fala. E foi aí que eu entrei nessa. Foi aí que eu comecei essa caminhada, comecei essa jornada, porque o que eu fazia não dava certo. E só que eu entrei também por uma porta não deu tudo de cara certo pela primeira vez. Não foi, oh, nossa, agora eu descobri o caminho, é isso aqui, vou seguir e tá tudo certo. Porque eu não entrei pela porta correta. Eu queria um atalho, porque eu queria o meu negócio, né? E apesar de ter entrado por esse atalho, depois eu tive que voltar e fazer a minha análise pessoal. Porque aí foi onde eu peguei uma analista certificada pela Escola Internacional, que é onde eu tô estudando agora, né? Que tem uma aqui no Brasil, Escola do Desenho Humano Brasil, né? Mas aí essa analista me trouxe, aí ela me trouxe as bases, porque é até engraçado, né? Como engenheira, eu sei, a minha cabeça sabe, que primeiro a gente precisa fazer o alicerce da casa, né? Primeiro abre ali as valetas, né? Faz ali as estacas, faz ali as sapatas, se for necessário, né? Que são aqueles blocos de concreto que vai, né? A parte de cimento, né? Da argamassa, que vai a armadura, que vai tudo isso. E aí depois vem as vigas, embaixo ainda, na fundação. Depois da fundação vem os pilares, né? Depois dos pilares a gente preenche com a parede, né? E tem uma série de... Não adianta querer pular etapa, né? E eu quis pular etapa. Eu quis colocar ali o telhado, né? Antes dessa fundação. Só que apesar de ter focado no telhado, né? No meu caso, o meu corpo sentiu que era por ali. E eu permaneci. Permaneci estudando, permaneci olhando, permaneci prestando atenção em mim. E esse é o primeiro vídeo de 3, né, de uma série aí que eu vou fazer para vocês. E quero trazer, né, essa visão, quero trazer esse conhecimento. O meu contato vai estar aqui abaixo, se você quiser vir conversar, vir saber mais sobre isso, tá aqui. E então eu espero vocês no próximo vídeo.